Olá, olá, pessoas. Bom, musiquinha aqui pra gente começar. Pessoal aí entrando, tudo bem? Boa noite. Hoje, como vocês podem ver, eu tô bem à vontade, né? Tô sentada aqui no tapete da sala. Espírito da verdade, Espírito da verdade, ouça minha voz. Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos. Espírito da verdade, Espírito da verdade, ouça minha voz. Dos quatro cantos, Espírito Santo, e enche o meu coração. Só pra Deus, só Boa noite a todos. Hoje a gente vai falar sobre o medo. quatro cantos, Espírito Santo, e enche o meu Tudo bem com vocês? coração. Enche os nossos corações. Mandar aí os aviãozinhos para as pessoas, os conhecidos, tudo bem? Esperar um pouquinho para as pessoas irem entrando. Espírito da verdade, Espírito da verdade, ouça minha voz. Espírito da verdade, Espírito da verdade, ouça minha voz. Eu já não quero o que não te agrada, Deus. Já não quero o que não te agrada. Renuncio o que nos afasta. Já não quero o que não te agrada. Renuncio o que nos afasta. Dos quatro cantos, Espírito Santo, e enche o meu coração, sopra o Espírito Santo, sopra. Dos quatro cantos, Espírito Santo, e enche o meu coração, Olá, boa noite. meu coração. Enche meu coração, Senhor. Tá uma musiquinha aí, um pouquinho. Enche meu coração, Espírito de Deus. Espírito de Deus. Oiê, tudo bem? Sopra Espírito. Gente, hoje eu quero falar com vocês sobre o medo, né? Eu até às vezes vou dar uma olhadinha aqui do lado, que eu anotei algumas coisas para não esquecer, né? Gente, o medo, ele é um sentimento que ele realmente bloqueia a gente, né? Ele é um sentimento que ele impede a gente de prosperar, ele impede a gente de realmente realizar
os nossos sonhos, os nossos objetivos. O medo, ele é algo que realmente trava a gente de todos os sentidos. E quem tem medo, é uma frase que eu acho muito interessante, quem tem medo é porque não tem ação, né? O medo, ele realmente se instala na gente quando a gente deixa ele tomar conta, né? O medo, ele realmente é um sentimento que às vezes ele é bom, né? Porque ele vai o quê? Ele vai te impedir, às vezes, vamos supor, você tem medo de uma cobra, né? Se você tem medo, ele vai te impedir que você vá ao perigo, né? Que você vá ali e pegue na cobra. Mas se o medo é em excesso, gente, ele vai te prejudicar, com certeza, né? O medo, ele vai dominar todas as outras emoções. O medo, ele vai te impedir de ser feliz, ele vai te travar de todo sentido. Ele impede você de crescer, ele te impede de viver, ele impede você de descobrir algo novo. Ele é algo realmente destruidor. Ele vai impedir, ele realmente, é igual a Fernanda falou, ele paralisa. Ele paralisa e ele impede você de realizar os seus sonhos, não é? E o que você tem medo? Hoje eu vim falar sobre isso, gente, porque assim, eu tô até bem à vontade aqui, porque realmente é uma conversa de amigas aqui, né? E trocar a música aqui, quero deixar uma musiquinha de fundo. Porque assim, às vezes a gente quer falar algo aqui, né? E é um pouco difícil, porque às vezes é algo que é a nossa realidade, né? Então, quando eu decidi realmente falar sobre isso, eu até essa semana foi algo assim incrível. Eu tive um sonho, né? E eu acordei bem cedo e já fui escrever. Eu falei, nossa, eu tenho que falar sobre isso, sobre o medo. E veio algo tão forte, né? Porque assim, eu sempre fui uma pessoa muito medrosa. Quem me conhece sabe. Gente, pensa numa pessoa medrosa, eu. A Fernanda tá rindo aí de mim, né, Fernanda? Então, eu sempre fui muito medrosa desde criança, né? Então, é algo realmente, quando eu decidi falar, é porque é algo que eu vivo, que eu vivi, né? E o medo, ele me paralisou por muito tempo, né? Como eu disse, ele impede a gente de crescer, de ter as nossas realizações, né? E... Oi, Ana. Paula, tudo bem? Então, assim, eu vou dar um exemplo realmente sobre mim, né? Sobre a minha vida. Então, quando eu era pequeno, gente, eu tinha medo até da minha sombra. Pensa numa pessoa medrosa. É eu. Eu tinha medo de cachorro. Eu tinha medo de fantasma. Nossa Senhora. Eu era aquelas crianças, sabe? Que eu acordava chorando. Eu acordava chorando no meio da noite. Pensa numa pessoa dessa. Acordando chorando no meio da noite. Então, assim, eu sempre fui muito tímida, muito... Então, assim, o medo é algo que eu realmente posso falar com, né? Porque é algo que eu vivi muito. Então, eu vim para perguntar para você também, né? Pra gente ter uma conversa. O que é que você tem medo? Em que o medo tá te paralisando, né? Isso é uma coisa importante que a gente tem que identificar, porque ele, como eu falei no início, ele impede de você viver o seu verdadeiro propósito. O medo, ele te impede de prosperar. E quando você está sob influência de qualquer sentimento que seja, né? Seja de tristeza, de felicidade e principalmente do medo, as reações que você vai ter, ela vai ser diferente, né? Você vai interpretar tudo que vier de forma diferente. Por exemplo, quando você está feliz, você tem uma reação, né? Vamos supor, quem é casado aí, o marido chega em casa, você tá bem, toda feliz, você vai tratar o marido super bem, não é? E quando você tá triste, tá desanimada, tá pra baixo, como que você vai tratar? Seu marido não pode falar uma palavrinha
fora do eixo que você já tá ali soltando os cachorros em cima dele, não é isso? E o medo? Quando você tem medo, como que você age? Às vezes você nem responde, né? E quem vive um relacionamento abusivo, por exemplo, a pessoa vive por muito tempo dentro desse relacionamento por medo, né? Então, o medo, ele é um sentimento destruidor. Se você não souber trabalhar essa emoção, se você não souber trabalhar o medo, ele realmente vai te paralisar, né? Ele vai te impedir de ser feliz, ele vai impedir você realmente de, como eu disse, de prosperar, de você atingir os seus objetivos e tudo, né? Tudo na vida ele te impede. Então, uma coisa que é muito importante é a gente aprender a dominar o medo, né? Tem até alguns livros que eu tenho lido que ele fala muito sobre isso. A Fernanda falou, é verdade, é o que mais acontece realmente. É muita gente que não sabe dominar o seu medo. E as pessoas acham, às vezes, que é algo comum, que não é questão de medo, que não tem nada a ver. Ah, eu tô bem assim. Então, assim, se você acha que tá bem assim, tudo bem, né? Quem acha que tá bem, tá ótimo, vai ser feliz. Agora, se você, por um momento, desconfia que o seu medo está te impedindo, está te bloqueando, você tem que trabalhar isso, né? Você tem que trabalhar. Quando eu falo a questão de prosperar, eu falo de mim mesma, né? Eu sempre fui, como eu disse, eu sempre fui muito medrosa, né? Quando criança. E parece que quando a gente vai crescendo, a gente vai pensando assim, não, daqui uns dias eu não tenho mais esse medo. E realmente, a gente não tem mais medo, né? Quando a gente vai mudando para adolescência, já não tem mais tanto medo de fantasma, você já não tem medo mais de cachorrinho, né? Só que você acha que seu medo vai acabar? Não, o seu medo só muda de forma, né? Os monstros vão crescendo, né? Aí, ao invés de ser o fantasma, ao invés de ser o medo do imaginário, passa a ser o medo do mundo real, né? O medo cresce e ele toma forma, não é mesmo? Então, assim, quando a gente tá na adolescência, gente, aí começa aquelas inseguranças, aquelas incertezas, né? E aí, como eu estou dizendo, ele muda de forma. Você tem medo de, às vezes, de conversar com amigas, né? Quem é adolescente. Aí tem medo, tem aquele constrangimento, né? Porque sempre tem aquela turminha de amigas. Sempre tem aquele menino que você acha bonitinho, mas você tem até medo de conversar com ele. Então, tudo isso, gente, ele vai interferindo na sua vida. E o que tudo isso vem de quê? Vem do medo, né? E as pessoas têm muito medo, é o que a Fernanda falou, tem muito medo de tentar. As pessoas não querem encarar isso de frente. Gente, eu fico assim abismada. Eu vejo às vezes algumas mulheres, né, que tem tudo para dar certo, tem tudo para conseguir assim, né, alcançar o seu sonho, de realizar os seus projetos, mas tem medo, né? E assim, gente, vocês me desculpem, eu vou repetir muito essa palavra, mas é sobre isso que a gente tá falando aqui. E isso é algo poderoso, quando você começa a reconhecer que você tem medo, né, que você precisa de lutar contra isso, você vai realmente ver como que isso impede o seu crescimento, né? Como que impede você de realizar os seus sonhos. Aí eu vou falar um pouco mais sobre mim, né? Eu falei da infância, falei da adolescência. E quando eu falei que o medo impede você de prosperar, de viver, né, os seus projetos, eu sempre trabalhei, eu sempre fui muito voltada para a área de vendas, né? Gente, no final, eu vou passar um exercício para você, muito importante para você aprender, iniciar pelo menos a lutar contra os seus medos. Então, quem tá aí me acompanhando, fica até o final que vou passar aqui um exercício para você, né? Para você reconhecer os seus medos e ver realmente, né? O que é
e como você pode lutar contra eles. Então, fica aí até o finalzinho para você, né, pegar esse exercício e colocar em prática na sua vida. Então, e são coisas, gente, que eu apliquei na minha, tá certo? Que eu apliquei na minha. O que eu tô falando aqui é realmente a minha realidade. É algo que eu vivi e por isso eu resolvi aqui, né, conversar com vocês sobre isso. Então, voltando, né? Gente, quem tá aí, manda aí, tá gostando do assunto, manda o aviãozinho pras amigas, pras pessoas, né, que vocês, seus amigos em comum aí, que eu acho que é algo muito importante, o que a gente tem pra falar aqui hoje. Quem tiver pergunta, quiser falar alguma coisa, pode ficar à vontade, tá bom? Hoje não tem convidadas, né, hoje é só eu aqui, então me desculpa, se você enjoar da minha voz, aguenta aí. Então, gente, voltando, falar um pouco mais, né, sobre mim. Então, eu falei da infância, um pouquinho da adolescência. E, como eu disse, né, os medos, os monstros vão crescendo, né? E quando a gente não tem conhecimento, a gente não luta contra eles. Isso vai te bloqueando, né? Isso vai te impedindo de você realmente ser quem você é. E, assim, eu sempre... Eu casei muito nova, né? Eu, com 18 anos, eu já engravidei, já casei. Casei assim, né? Fui morar com o pai do meu filho. E fiquei por um tempo, assim, vamos dizer que bloqueada, né? Depois eu entro em mais detalhes sobre esse assunto. Mas o importante agora é assim. Depois que eu saí, né, do casamento, depois de 7 anos que eu tomei a decisão. Falei, não, basta, eu vou tocar a minha vida, né? Então, eu fui fazer faculdade, eu fiz faculdade de contabilidade. Na verdade, eu queria outra coisa, né? Mas eu falei, não, eu vou... No momento era o mais fácil, era o que tava, né, cabendo ali, então foi isso mesmo. Aí eu fiz minha faculdade de contabilidade, concluí e, gente, eu enfrentei muito medo, muito. Eu fui, assim, realmente... Eu vou dizer que eu acho que eu fui uma guerreira, viu? Eu lutei, assim, com armadura mesmo. Porque foi barra. Eu já enfrentei muita barra. A Paula tá falando, quanto maior o medo a gente tem, realmente. E os medos vêm da gente mesmo, né? E a única pessoa que pode enfrentar são eles. São nós mesmos, né? Somos nós mesmos. Então, assim, gente, eu fiz a faculdade, trabalhei um tempo, né, na área de contabilidade. E aí, porque eu tinha muito medo, eu trabalhei numa loja de calçados também, finalizei a contabilidade e fui trabalhar na área. Só que, assim, depois que eu separei, eu sempre paguei minhas contas, né? Sempre eu que fui provedora do lar. Então, eu que tinha que trabalhar e trazer o sustento para casa. E eu tinha muito medo, realmente, de viver o meu propósito, né? Então, eu trabalhava fora, mas sabe quando você faz algo que você não tá sentindo dentro de você, que realmente é aquilo que você ama? É aquilo que você quer? Eu sempre tive dentro de mim isso. Ai, gente, eu não quero trabalhar para os outros, eu quero ter, né? Eu quero fazer o que eu amo, fazer o que eu gosto. E com o passar do tempo, eu fui realmente descobrindo qual que é o meu propósito. Eu até perguntei pra minha mãe um dia, eu falei, mãe, o que que eu gostava? Isso é o primeiro passo, gente, pra você descobrir o propósito seu. O que que você fazia quando criança? Que você amava fazer? Eu perguntei minha mãe falou o quê? Vamos ver se minha mãe fala aí. Ah, você gostava de ensinar seu irmão. Você gostava de brincar de escolinha e ficar ensinando seu irmão. Deixa eu arrumar meu cabelo aqui, que minha mãe falou que não é pra pôr o cabelo atrás da orelha. Então minha mãe falava assim, falou pra mim, né? Não, você gostava de ensinar seu irmão. Eu falei, gente, eu acho que é por aí. Eu acho que é por aí, né? Então, com esses estudos que eu venho, né, desenvolvendo, e realmente eu falei, gente, eu vou fazer isso, eu vou viver o meu propósito. Então eu tomei a decisão. Eu comecei agora a trabalhar no meu Instagram, né? Eu comecei a estudar bastante sobre o marketing digital, comecei a estudar também sobre desenvolvimento pessoal. E daí, gente, parece que aquela coisa que ardeu dentro de mim. O propósito é isso, é você viver realmente
aquilo que arde no seu peito, sabe? Que você faz por amor. Eu até fiz uma live com a Dani, ela entrou aí agora, que ela falou, olha, eu estou cuidando da minha família, estou amando isso. E realmente, gente, quando você está vivendo seu propósito, tudo começa a fluir melhor, tudo começa Aí, ó, tá adorando as lives, obrigada, viu? Gente, então, quando você tá vivendo seu propósito, é isso, é você realmente viver, é uma coisa que sem explicação, é só você realmente vivendo para você ver. E para você viver o seu propósito, uma coisa super importante é o que, gente? É você lutar contra os seus medos. Para você realmente viver o seu propósito, para você começar a ser realmente feliz, você tem que lutar contra os seus medos, certo? Isso é importantíssimo. Eu até escrevi que quando a gente vai crescendo, parece que o medo vai diminuir. Gente, se você não lutar contra o medo, ele vai crescendo junto com você. Quanto mais velho você estiver, né? Parece que os medos eles vão crescendo mais. Por quê? Vão vindo os desafios. Vão vindo os nossos desafios. Quanto mais velho a gente vai ficando, quanto mais você vai, né? Vai ter seu lar, vai ter sua casa, vai casar, vai ter filhos. Então, você vai ter mais o quê? Vamos dizer, mais responsabilidade. Com a responsabilidade vai vindo os medos, né? Então, a parte que eu falei do meu propósito é isso. Eu saí do emprego fixo, né? Eu falei, gente, isso aqui não é pra mim. Eu deixei um emprego onde eu tinha carteira assinada, eu trabalhava, né? Tinha aquele salarinho todo mês, pra quê? Pra viver o meu propósito, né? Eu comecei a trabalhar na minha empresa, no que eu queria. Comecei a vender bolsas, a trabalhar, né, com isso. E daí foi surgindo a Mais Mulher, foi surgindo, né, esse meu Instagram, que é o meu propósito, é trabalhar com mulheres, né? Então agora realmente eu defini, é isso que eu quero. Eu quero trabalhar com mulheres. Eu quero ajudar mulheres também a descobrir o seu propósito, a lutar contra os seus medos. Então é isso que eu quero. A mulher desenvolver, né, se desenvolver tanto a parte emocional, tanto a parte, né, como empreendedora na área de trabalho também. Gente, outra coisa, você, quando eu falo de empreendedora, não é só você ter uma empresa, é você trabalhar fora, né? Teve o caso da Dani aí, olha. A Dani, ela resolveu cuidar da família, cuidar de casa, criou o Instagram, Meu Apartamento 301, e tá prosperando nisso, né? Ela ajuda o esposo ajuda ela, né? Como ela disse, não é porque ela é do lar, ela está cuidando da casa, que o esposo não vai fazer nada, ele só trabalha fora e ela trabalha em casa. Não, é uma união, os dois trabalham juntos, né? E quando eu falo do medo, gente, eu vou dar aqui a dica de um livro que ele fala muito sobre isso. E assim, quando eu comecei, né, a trabalhar essa questão em mim, comecei a desenvolver mais isso, foi até meu irmão que me apresentou o tal do Pablo Marçal. Quem conhece ele sabe de quem que eu tô falando. Quem não conhece, eu aconselho a ver algumas coisas sobre ele, né? Sair um pouco assim, né, da caixinha. E o livro que eu li, tô lendo, né? Eu acabei de ler e tô lendo de novo. Meu irmão que me desculpe, mas só vou te devolver daqui uns dias, viu, meu irmão? Gente, Antimedo. Esse livro, ele é sensacional. É um livro pequenininho. Quantas páginas ele tem? 115. Mas aqui, ele fala coisas que quando você vai lendo... Ah, a Fernanda tá rindo, né, Fernanda? Já me cobrou esse livro aqui umas 100 vezes, mas eu não vou devolver agora, não. Mas, gente, esse livro aqui nem é de emprestar, viu? Porque ele tem aqui... Ele vai tendo aqui algumas lições, tá vendo? Olha, ele vai tendo algumas lições no decorrer do livro, olha. Então, a gente vai lendo e vai fazendo as lições. Isso é uma coisa importantíssima que eu aprendi também. Por isso que eu trouxe aqui para vocês alguns exercícios para vocês fazerem no final, certo?
tudo que a gente faz, tudo que a gente aprende, gente, que a gente vê, a gente aplicando, a gente retém muito mais. Isso é algo também que eu aprendi e é algo que eu trouxe para o meu Instagram, né? Dentro do meu projeto Aprendizado Ativo, né? Até tem aí no meu IGTV eu falando sobre isso. Que quando a gente aprende algo, que a gente coloca em prática, a gente retém muito mais. Então, isso aqui é importantíssimo. Você vai ler e vai colocar em prática. Se chama Antimedo. Antimedo o livro. Dentro desse livro, ele fala, eu vou falar algumas coisinhas aqui. Dentro desse livro, ele fala das irmãs do medo, né? O que são? São sentimentos e ações que atraem o medo e te bloqueiam, como verdadeiros ímãs. Gente, sentimentos e emoções que te bloqueiam. Então eu vou citar eles aqui. Eu anotei aqui e eu vou falar para vocês. Os sentimentos e emoções que bloqueiam você e que realmente faz com que você retenha esse medo e aumente ele, entenderam? O que são esses sentimentos? Vou citar aqui eles para vocês. Inércia, procrastinação, desorganização, omissão, a negatividade, murmuração, incerteza, mentira, desculpas e solidão. Gente, esses sentimentos, eles vão atrair muito mais medo para você, né? A redundância, muito mais medo, pensa. Então, isso assim, eu achei super importante. E quando ele vai citando esses sentimentos aqui, ele vai falando algumas coisas aqui sobre eles. Eu vou ver se eu leio pelo menos um aqui para vocês, que vou falar aqui. Ele fala também das crenças limitantes, que eu vou falar logo mais. Olha, ele fala que esses sentimentos, ele chama esses sentimentos de irmãs, né? Então, o que ele fala da procrastinação? É a irmã criminosa, é a verdadeira ladra de sua alma. É o ato de deixar para o último minuto tudo o que precisa ser feito agora. Estabeleça prioridades em suas metas e ações e trabalhe sempre com prazos reais. Gosto muito de usar minha equipe e ferramentas. Então, ele fala aqui sobre a procrastinação, né? Enganar e gastar energia de forma desnecessária. Então, ele fala o quê? Para você parar de gastar energia de forma desnecessária e fazer. E a questão da procrastinação, gente, vamos dizer, quando eu falei que eu enfrentei o meu medo, né? Que eu saí do meu emprego, que eu realmente resolvi lutar, pensa se eu procrastinasse, deixasse para depois. Como que eu ia enfrentar esse medo? Eu ia falar, não, depois eu vou fazer isso, né? Quando eu decidi a sair realmente do emprego, eu já tinha começado a trabalhar com as bolsas, certo? Então, isso faz parte do exercício que eu vou passar no final, entenderam? Você tem que identificar o seu medo e trabalhar nele. O que você pode fazer para evitar esse medo? O que você pode fazer para trabalhar, para você lutar contra esse medo? Outra coisa importante que fala no livro, gente, é sobre as crenças limitantes. Isso é algo extraordinário. Quando você começa a aprender sobre isso, você vai identificando bloqueios em você, que tudo faz parte do medo. Gente, tá tudo interligado, entende? O que são as crenças limitantes? As crenças são regras que direcionam a sua vida e são formadas por experiências vividas. A partir disso, vivemos como se isso fosse uma regra absoluta, né? Então, as crenças limitantes, gente, são coisas que você já viveu ou coisas que você já passou, que você, no seu subconsciente, isso que vira uma regra absoluta, né? Isso são coisas que vêm até assim dos nossos pais, né?
as pessoas que mais colocam essas crenças na gente são os nossos pais, viu, gente? Isso é algo assim que eu tenho para falar para vocês. A Fernanda falou, a pessoa está na zona de conforto e com isso ela mesma vai se enganando, realmente, e vai aceitando a sua situação. Então é isso, a pessoa ela fica paralisada, né? A pessoa chega num ponto, né, Fernanda, que ela não quer mais nem lutar, ela acha que aquilo ali tá bom e pronto, né? A zona de conforto é algo assim que é destruidor também. E essas crenças limitantes, quando você consegue identificar e lutar contra elas, também vai te ajudar a você trabalhar o medo, né? Então, a maior parte dos medos que a gente tem, eles são frutos dessas crenças, são frutos dessas crenças que principalmente as pessoas que a gente respeita passam pra gente. É o que eu falei sobre o pai. A Daniela, eu que o diga, pensa. Então, gente, outra questão que fala também, que tá tudo interligado ao medo, é a questão da autoimagem, né? Que ele fala também aqui no livro. A autoimagem é o quê? É a forma como você se comporta e comunica com o mundo. E dentro disso tem o quê? A autoestima. A autoestima o que é? É o valor que você dá a si mesmo. Em uma live também eu falei sobre isso, né? Sobre a autoestima. É uma questão que a gente tem que trabalhar muito, gente. A autoestima. A gente tem que começar a se aceitar, a se amar, né? E quando eu falo isso, realmente, Fernanda, as pessoas que mais bloqueiam a gente são os nossos pais. Se minha mãe tiver aí, você que me desculpe, mãe, mas é realidade. Então, eu até falei também numa outra live sobre autoestima. Gente, o que tem de mulher com a autoestima baixa, lá embaixo, e eu vou te contar, é muito. E assim, quando eu falo de autoestima, gente, assim, não é a pessoa se aceitar como ela é. Vamos supor, eu tô gordinha, tá ótimo, eu me amo assim, tá tudo bem, tudo lindo. Não, gente, você às vezes tá gordinha, mas você pode melhorar, né? Pode melhorar a sua autoestima, né? Você tem que cuidar da sua saúde. Você, para ter uma autoestima elevada, você tem que cuidar da sua saúde, você tem que cuidar do meio que você vive, principalmente da sua saúde mental, né? Eu vejo muita mulher às vezes reclamando, falando, ai, que eu não sei fazer nada, que eu não sei fazer algo diferente. Às vezes até muita mulher que é do lar, né? E que tá ali vivendo aquela rotina e tá cansada daquilo ali, mas não pensa, não muda nada, né? Gente, você que é do lar, tem internet em casa, faz um curso ali, tenta fazer um trabalho manual, fazer algo diferente. O que você realmente ama? Pesquisa na internet, busca o seu propósito, o que você gosta, trabalha nisso, né? Porque com certeza, uma coisa eu te falo, a única pessoa que pode mudar a sua vida é você mesmo. Isso aí, Fernanda, se você não se amar e não se respeitar, ninguém mais vai. Ninguém vai fazer por você, gente. Isso é uma coisa que você tem que ter bem clara, né? Então, assim, gente, vocês me desculpem às vezes o jeito que eu posso estar falando, posso estar sendo um pouco assim, né, incisiva, mas é realmente pra gente acordar, E eu tô falando também porque eu vivi isso. Eu lutei contra muitos medos meu, né? E luto até hoje. Como eu falei, eu sempre fui uma pessoa medrosa. E até hoje eu sou medrosa. Mas o que eu faço? Eu tô com medo? Eu vou com ele mesmo. Eu encaro e vambora. Não tem como a gente ficar esperando alguém fazer por a gente. Certo? Não tem como a gente esperar. Vai depender da gente mesmo. Então, o medo, ele é um monstro que ele alimenta de si mesmo. Ele vai alimentando dentro de você e vai crescendo, não é? Aí eu te pergunto uma coisa. Você vai lutar ou vai fugir? Você vai lutar ou vai fugir? A única pessoa que pode lutar é você.
né? Então, o que você tem que fazer? A primeira coisa que você tem que fazer, gente, é decidir. É decidir, superar os seus medos e lutar. Realmente é você lutar contra ele. Você parar, né? Você parar e ver, gente, o que que eu tô fazendo? O que que eu tô fazendo? Gente, se você está feliz como você está, ótimo, continue assim. Mas se você não está, acorda, fala, eu posso mais, eu posso. E somente eu vou fazer isso por mim. Ninguém mais vai fazer, gente. Ninguém mais vai fazer. Então eu tô falando com vocês algo que eu falei pra mim mesma. Algo que eu falei pra mim mesma, certo? Então, para você vencer o medo, você tem que ter uma luta diária, você tem que ter constância, você tem que ter planejamento. Você tem que identificar realmente quais são os seus medos. Quais são os seus medos? A Fernanda falou, ó, o que eu mais vejo hoje são pessoas querendo ser quem ela não é. Realmente, Fernanda, é desse jeito. E querendo viver é a vida de ciclano. Você é amado, isso, você é amado, Deus te fez imagem e semelhança dele. Isso mesmo. Isso eu até vou falar aqui agora, né? As pessoas, elas ficam muito vendo a grama do vizinho, né? Tem muita gente que é assim, fica vendo a grama do vizinho, nossa, tá tão verdinha, tão linda, mas o que que seu vizinho fez para aquela grama tá assim? Né? O que que ele fez? Eu tenho certeza que foi um trabalho diário, um trabalho árduo, né? O que que a Dani falou? Saber também que muitas vezes você vai encontrar quem te critica e a escolha é não deixar se abater. Levantar a cabeça e seguir em frente. É isso mesmo, Dani. É o seguinte, esse é o outro medo. Quem tem medo de crítica não faz nada. Pensa se eu estaria aqui falando com vocês se eu tivesse medo de crítica. Gente, eu tinha medo, mas eu vou te falar uma coisa, eu vim com medo mesmo. É o que eu falei no início. Eu esqueci minha água. Eu vim com medo mesmo. Gente, eu sempre fui tão tímida. Se eu pudesse cavar um buraco e enfiar a cabeça, eu enfiava. De tão tímida que eu sempre fui. E tô aqui falando com vocês, né? Estou aqui falando. Você acha que é fácil pra mim? Não é fácil. É difícil. Mas se a gente não encarar, ninguém vai fazer por a gente, né? Voltando no que, né, uma coisa que até a Fernanda citou. Gente, somos imagem e semelhança de Deus. Como que está a sua relação com Deus? Isso também é uma coisa que vai te ajudar muito a você lutar contra os seus medos. Eu até vou citar uma passagem na Bíblia, que até o Pablo fala também no livro dele aqui, ele tem essa passagem. No amor, no 1 João, capítulo 4, versículo 18. Vocês podem ler até o versículo todo, até o capítulo todo, que ele é muito bom. Mas eu vou ler esse parágrafo para você ver, porque ele fala sobre o medo. Isso mesmo, Fernanda. O primeiro passo é o quê? É decisão. Você decidir que você não vai mais ficar nessa vida medíocre que você está vivendo. É realmente a gente tomar a decisão. Gente, eu não quero mais essa vida medíocre, essa vida mais ou menos. Eu quero mais para mim. Realmente é você decidir que só você pode fazer por você. Então, voltando lá no versículo, fala o seguinte: no amor não há medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo, porque o medo envolve castigo. E quem tem medo não está aperfeiçoado no amor. E quando ele fala no amor, qual é esse amor, gente? É o amor daquele lá de cima, aquele que nos criou, aquele no qual você é imagem e semelhança. Como está a sua relação com Deus? Eu te pergunto, como que está? Se você não tem uma boa relação com Deus, se você não está bem espiritualmente, isso também é algo que vai te impedir a lutar contra os seus medos, né? Então esse também é um outro passo que você tem que dar. É você tentar se aproximar de Deus. Gente, isso é uma força tão imensa que você desconhece. Você acredita? Eu acho que isso, assim, é fundamental para todo e qualquer ser humano. É você ter uma proximidade com Deus. Gente, eu não tô falando aqui de religião.
Não, eu sou católica, graças a Deus sou católica, né? Sou devota de Nossa Senhora e hoje eu vou te falar, eu não tenho medo de falar isso. Eu sou católica, sou devota de Nossa Senhora. Infelizmente, quem está me acompanhando é evangélica, amém, graças a Deus, eu respeito a religião de todos. Aqui a gente não está falando de religião, está falando de Deus, né? Daquele lá de cima que nos fez. Porque Deus, Jesus, quando veio na Terra, ele não pregou religião, né? Se ele tivesse pregado religião, a gente não existia, né? Católico, não existia evangélico, não existia nada disso. Então, Jesus, quando veio na Terra, ele pregou o amor, a palavra de Deus. Então, isso a gente tem que ter em mente também. E parar com essa bobeira de ficar preso à religião, né? A gente tem que ficar preso à palavra de Deus. É isso que a gente tem que tomar conhecimento. E realmente, o que eu tô falando aqui com vocês, gente, é forte, é impactante e é algo que realmente está tocando o meu coração. É algo realmente, igual eu falei no início, eu sonhei com isso e eu tinha que falar isso pra vocês, né? E antes de iniciar, gente, eu vou contar um segredo aqui pra vocês. Eu até fiquei um pouco séria, né? Deixa eu dar um sorriso aqui pra mudar isso. É porque a gente vai começando a falar umas coisas assim, parece que realmente o Espírito Santo começa a agir, sabe? E o segredo que eu vou contar pra vocês, todas as lives, antes de iniciar, eu faço uma oração. Por quê? Porque quando a gente vive no propósito, Deus age na gente. É incrível isso. E toda vez que eu começo uma live, eu peço, falo, Senhor, se eu atingir uma mulher, se uma palavra que eu falar, eu conseguir fazer com que uma mulher mude a sua atitude e melhore a sua vida, pra mim já tá ótimo, já tá maravilhoso. Entenderam? Entendeu o que é propósito? Olha, eu tô até arrepiada de falar. Mas é isso aí, sabe? Eu não importa que... Deixa eu só ver o tempo aqui. Eu não tô importando quantas pessoas tem, quantas pessoas deixam de ter. Essa live, ela vai ficar gravada e eu tenho certeza que muita gente vai ver. Se quem tá assistindo agora falar, não atingir lá no fundinho assim, que eu tenho certeza que está atingindo. Tenho certeza que alguém aí tá sendo tocada. E muitas mulheres ainda vão ser. Essa live, ela tá forte, ela realmente, eu tô aqui com meu corpo fervendo. Gente, quem já sentiu o Espírito Santo vai saber bem o que eu tô falando. Olha aqui, ó, propósito viva com. Lembrando que o medo afeta a nossa saúde física, mental e espiritual. Eu desenvolvi um projeto para saúde mental e terapia holística. Olha, depois eu vou te convidar pra gente fazer uma live, tá bom? Para você falar um pouco do seu projeto também, tá certo? Gente, então, quando eu falo de propósito, é isso. Tá vendo? Entenderam o que é? Quando a gente vive o nosso propósito, e quem já experimentou a presença do Espírito Santo sabe muito bem o que eu tô falando. Eu tô aqui com o meu corpo fervendo, porque o que eu tô falando, gente, é realmente o Espírito Santo que tá agindo e tá me falando. Ele está me usando para falar. Entenderam? Como que é o propósito, como que é a gente agir naquilo que a gente ama. E aí, eu vou falar só mais uma coisa antes de entrar no exercício que eu tenho para passar para vocês. O exercício está até aqui, tomara que dê tempo. Gente, quando eu falo do medo, é o seguinte, eu falei no início, né, que eu casei muito nova, fiquei grávida, né, casei, fui morar com o pai do meu filho muito nova. E assim, gente, eu posso falar com propriedade da questão do medo. Porque tem muitas mulheres vivendo relacionamentos abusivos. E eu sei disso por quê? Porque eu vivi. Eu vivi. É uma coisa assim, eu não vou entrar em detalhes da minha vida, mas eu posso te dizer que realmente eu vivi um relacionamento abusivo. Foram 7 anos na tentativa de sair, né, desse enrosco, dessa situação difícil. E, gente, quando eu falo de relacionamento abusivo, envolve tudo. Envolve, às vezes, palavras, atitudes, ações. É você viver com uma pessoa com medo até de conversar. E quando eu falo a questão da religião, de você, né, ter o encontro com Deus, eu vou te falar.
Se Deus não estivesse do meu lado durante esses 7 anos que eu vivi, enquanto casada, eu acho que eu não estaria aqui, sinceramente. Como eu disse, eu não vou entrar em detalhes, mas eu acho que quando a gente vem aqui e põe a cara a tapa, né? Põe a cara aqui, a gente tem que falar realmente sobre algo que a gente tem propriedade, de algo que a gente já viveu, de algo que a gente sabe o que tá falando. Então eu tô aqui falando pra vocês de algo que eu vivi. Se você, mulher que está me vendo, se você vive um relacionamento abusivo, se você está com medo de sair dessa situação, eu vou te falar. Eu tô olhando bem no seu olho. Porque eu sei que vai ter uma mulher que tá precisando de ouvir isso. Você pode sair dessa situação. E só vai depender de você. Tô engolindo seco aqui. Mas é verdade. Só vai depender de você. Mas de ninguém. Meu olho até, tá começando a ficar vermelho. Mas eu não vou alongar essa história. E aquela questão que eu falei. É você ter planejamento. E o exercício que eu vou passar vai te ajudar muito nisso. É você ter planejamento. É você reconhecer os seus medos. Né? O que eu preciso? O que eu preciso fazer para eu sair disso? Para eu lutar contra os meus medos. Certo? Eu não vou continuar, gente, porque assim, parece que deu um caroço aqui. Mas eu ainda vou voltar nesse assunto. Eu vou falar bem pra vocês do que eu tô falando. Mas eu tenho certeza que a pessoa que precisa ouvir, ela já entendeu. Porque Deus tá me usando pra falar isso. Eu tenho certeza. Gente, então vamos pro exercício? Aqui, se alguém tiver alguma coisa pra falar, gente, pode falar aí. A live tá, perto de acabar. Cada vez mais os seres humanos precisam de espiritualizar. Não digo nem cunho religioso, isso mesmo, é o que eu falei aquela hora. A gente não tá falando de religião, mas a conexão com aquele lá de cima. Certo? Aqui, ó, Dani, me dispõe a conversar e aconselhar quem estiver precisando de ajuda. Obrigada, viu, Dani? Eu acho que é isso aí mesmo. E o meu propósito é esse. É uma mulher ajudando a outra. Gente, aqui a gente não tá para disputar uma com a outra. A gente tá para se unir, certo? Aqui é uma união. Olha, eu não sou terapeuta, eu não tenho nenhuma formação psicológica, nem nada. Mas o que eu tô falando aqui é experiência própria, experiência vivida. Então, eu posso falar. Porque eu sei muito bem o que eu tô falando, certo? Por isso que eu vim aqui. E esse exercício é parte disso. Entenderam? E principalmente, para você lutar contra os seus medos, é isso. É você realmente ter religiosidade, é você ter um encontro com Deus. Espiritualidade, desculpa. É você ter um encontro com Deus, é você identificar quem você é, certo? Isso aí, Dani. Muito obrigada, viu, gente? Pode aí, ó, a Dani tá se disponibilizando também a conversar. Quem precisar de ajuda, pode chamar a Dani. Quiser falar comigo também, gente, chama aí no direct que eu envio aí o contato. Vamos lá pro exercício que vocês vão entender bem o que eu vou falar a seguir. Olha, anota aí. Quem tiver papel e caneta, anota. Mas a live vai ficar gravada, gente. Quem não tiver condição de anotar aí, depois vai lá assistir de novo, pega aí o finalzinho, tá bom? Primeira coisa, gente, que eu aconselho. Você vai fazer uma lista com os 10 medos, você vai definir, certo? Você vai fazer uma lista com 10 medos que você tenha. Vai listar, pelo menos 10, no mínimo 10. E vamos padronizar aí 10 mesmo, né? Porque se a gente começar a escrever e realmente encontrar lá com... Aí, ó, a Fernanda também está disponibilizando, viu, gente? Quem quiser conversar, se abrir, precisar de ajuda, pode contactar a gente. A Fernanda, a Dani, tá bom? Então, vamos lá, o exercício, gente. Você vai fazer uma lista de 10 medos que você tenha, certo? Qualquer medo, não importa.
como eu falei, quem tá vivendo aí um relacionamento, né, abusivo, também coloca esse medo aí, certo? Depois, o que você vai fazer? Uma outra lista, né? Você vai numerar a sua primeira lista, 1, 2 até o 10, e a outra lista você vai numerar também. A segunda lista, gente, ela vai ser como se fosse a resposta da primeira, certo? Você vai fazer o quê? Na outra lista, você vai fazer, você vai parar e vai pensar, como posso vencer esse medo? E qual a importância deste medo? De vencer esse medo, certo? Gente, agora eu vou ler aqui, tá? Então, primeiro você vai fazer uma lista de quais são os seus medos. Depois, você vai fazer uma outra lista de como você pode vencer o seu medo. O que você precisa fazer para vencer esse medo? Você vai parar e vai fazer essa análise e vai descrever aí, certo? E junto também de como você vai vencer seu medo, você vai colocar a importância. Qual a importância que tem eu vencer esse medo? Vamos supor, vou pôr um exemplo bem simples, viu, gente? Você vai fazer lá na sua lista, lá tem medo de escuro, certo? O que eu vou fazer para vencer esse medo? Eu tenho que me expor ao escuro, eu tenho que ficar no escuro para vencer esse medo, não tem? E qual a importância desse medo? Eu não vou ter mais medo de ficar sozinho em dia chuvoso, porque dia chuvoso pode acabar a energia, você pode ficar no escuro, não é? Então é mais ou menos por aí, entenderam? É isso que você vai fazer. Olha aí, ó, propósito de vida. Ela é terapeuta, viu, gente? Também, olha, quem quiser, também ela tá se disponibilizando, tá bom? Pode falar com ela também. Então, são duas listas. Uma, os 10 medos. A segunda, como você pode vencer e qual a importância de você vencer esse medo, certo? Aí, você não fez uma relação lá dos 10? Você vai pegar e ver quais são os mais fáceis de você superar, o que tá ali a nível médio e quais são os mais difíceis, certo? E você vai começar pelo medo mais fácil, que você identificou como mais fácil, certo? Você vai numerar lá em ordem, como você quiser. Você vai colocar lá do mais fácil para o mais difícil. E vai começar por ele. E o que você vai fazer? Você vai começar, você vai pegar esse medo, e vai pensar, o que pode ter provocado esse medo em mim, certo? O que pode ter provocado esse medo em mim? E por que eu tenho esse medo? Você vai tentar responder essas duas perguntas. Do que? Daquele medo mais fácil. Entenderam? Então, você vai tentar identificar a causa desse medo seu. Para quê? Para você começar a trabalhar nele. E o que você vai fazer? Você vai começar a se expor a esse medo aos poucos. Como eu dei o exemplo do medo de escuro, né? Você vai começar a se expor aos poucos. Você vai ficar com alguém. Tem gente, que até hoje é adulto e não dorme no escuro. Acreditam? Não dorme com a luz apagada. Isso é um medo. Pensa o tanto que esse medo bloqueia a vida da pessoa. Pensa em fazer uma viagem à noite, ficar sozinho em casa. E você acha que é algo assim, isso é sem importância, não é nada, gente. Isso pode estar bloqueando você na sua vida em algo, certo? Então nada aqui é bobeira. Qualquer medo que você tenha, até de um inseto, qualquer coisa que você tenha medo, não é insignificante, é algo que você tem que trabalhar, certo? Então você vai começar a se expor, vai fazer uma rotina de exposição. Cada dia você vai enfrentar esse medo aos poucos, até chegar um momento que você vai realmente, definitivamente encarar esse medo de frente. E vai falar, pronto, acabou, eu não vou ter mais medo disso. E você vai se desafiar, certo? Você vai se desafiar e vai encarar esse medo. Aí, gente, isso que eu tô te falando aqui é algo que eu fiz comigo, tá bom? É algo que eu fiz comigo. Por isso que eu resolvi passar aqui pra vocês. E é assim que a gente vai encarando e vencendo os nossos medos. Então, você fez uma lista com os seus 10 principais medos, colocou ele em ordem e começou a encarar do mais fácil para o mais difícil, não é? Aí eu te falo, gente,
se você tem um medo que você acha que é muito difícil de você encarar sozinha, procure ajuda. Procure ajuda. Certo? Tem muita terapeuta, aí a gente acabou de ter um aí, olha, que se dispôs. As meninas também se dispuseram a conversar, né? Você pode identificar uma amiga, alguém que realmente seja próximo, que possa te ajudar a encarar esse medo, entenderam? Então a gente pode buscar várias soluções. A Fernanda tá colocando aí, gente, o exercício, tá certo? Quem tiver aí vai anotando. Então, gente, é importante você começar a expor seu medo, você começar a encarar os seus medos, certo? Se for algo muito difícil, olha aí, o Paulo falou, homem rico tem medo de ficar pobre. O pobre luta com medo de passar fome. Só uma mulher, quase morri de medo. Eita, nós! É isso aí, Paulo. Gente, porque eu acho que eu tinha para falar é isso mesmo. É a gente realmente encarar os nossos medos, né? E mulheres também, mulheres que vivem, né? Relacionamentos abusivos, que sofrem de alguma forma. Como eu falei no início, né? Como eu falei agora há pouco. Eu vivi um pouco disso. Foi só 7 anos. Como que eu encarei? Eu vou falar um pouquinho. Eu decidi que eu não queria mais aquela vida medíocre. Eu decidi. Esse é o primeiro passo, é você decidir. Então eu tomei a decisão e eu fiz isso, que tá aqui no exercício. Esse medo que eu tenho de encarar. Por que eu tenho esse medo? É de passar dificuldade com meu filho? Eu tenho esse medo porque... E aí eu comecei a trabalhar isso. Logo eu arrumei o emprego, logo eu fui conhecendo mais pessoas e aos poucos eu fui saindo. Aos poucos eu fui vendo uma solução. E aquilo ali foi crescendo e aquela vontade de sair daquilo ali foi indo cada dia mais. Entende? Então é isso que eu tô querendo mostrar para você, mulher, para você que está me vendo. Tudo tem solução. Todos os seus medos, somente você pode resolver. Somente você. Mais ninguém. Qualquer tipo de medo, qualquer situação que você esteja vivendo. Né? Como eu falei, eu sempre fui muito medrosa. Eu morro de medo de altura. E sabe o que eu vou fazer ainda esse ano? Eu vou saltar de paraquedas. Porque aí eu vou encarar de vez esse medo de altura. Gente, tá quase acabando a live. Alguém quer falar mais alguma coisa? Eu espero que eu tenha contribuído. Realmente, eu espero que eu tenha ajudado. O Paulo até falou aí que é muito homem rico que tem medo de ficar pobre, né? E essa questão de medo de ficar pobre e medo também de passar fome, alguma coisa assim, são todos bloqueios, viu, gente? São bloqueios. Você, aqui no livro Antimedo, ele fala sobre isso. Tem alguns livros também que te ajudam sobre isso. Realmente você tem que buscar a sua inteligência emocional e descobrir, né? O que tá te bloqueando. São traumas que você tem que reconhecer para poder ir desenvolvendo e trabalhando em cima, certo? Porque são bloqueios. Os medos, eles te causam bloqueios. E vai interferindo em todas as áreas da sua vida, certinho? Meninas, quem foi entrando aí, eu agradeço muito quem participou, quem esteve aí comigo até o final. Né? Quem ainda vai assistir, faça os exercícios, né? Tente, lute contra esse medo, gente. Somente você pode superar isso, somente você pode sair dessa procrastinação, sair dessa vida medíocre, somente você pode lutar contra isso. Tá certo? Alguma pergunta? Alguém tem que comentar mais alguma coisa? Gente, faz um print aí. Posta lá no seu status. Deixa eu ver aqui se o cabelo tá bonitinho. Faz um print aí, gente. Posta lá pra poder vocês chamarem mais gente pra ver essa live, tá bom? Vou fazer um sorrisinho aqui pra dar tempo.